Certo, a gente acabou, então, o segundo capítulo, o segundo Perek de Shmona Prakim, a gente acabou na aula passada. Hoje a gente vai começar o terceiro Perek, que é basicamente o diagnóstico da Nefesh. Agora o Rambam vai diagnosticar. Se a gente fizer resumir em uma frase, digamos assim, o que a gente fez até agora, é o seguinte: no primeiro Perek, no primeiro capítulo, a gente trabalhou sobre o quem. Quem somos nós? Quem é a nossa personalidade? Do que ela é formada? Como ela funciona? Basicamente, a gente entendeu o quem, sobre quem a gente está se tratando. Quem é o ser humano? No segundo capítulo, a gente tratou sobre o onde. Onde precisa ser trabalhado? Qual parte da Nefesh precisa ser trabalhada? A gente viu que não são as 5 partes que compõem a Nefesh, que compõem a personalidade do ser humano, e sim, somente 2 delas. Ou até, talvez até uma. É a parte da vontade, a parte dos sentimentos, essa é a parte da Nefesh que precisa ser trabalhada. No terceiro capítulo, que a gente vai começar hoje, a gente vai trabalhar sobre o quê? Qual parte da Nefesh precisa ser trabalhada? O que eu preciso trabalhar? O que é considerado bom e o que é considerado ruim? A gente está falando sobre trabalhar alguma coisa problemática, trabalhar alguma parte doente da Nefesh. Mas o que está doente? Como eu defino as partes doentes e as partes saudáveis da Nefesh? Esse é o nosso terceiro capítulo. E o quarto capítulo vai ser sobre o quê? Desculpa, não o quê, vai ser como. Como tratar, como fazer o tratamento, técnicas práticas de como tratar, com vários e vários exemplos que o Rambam vai trazer lá, vários exemplos de problemas, de doenças, de defeitos na Nefesh, como tratar cada um deles, certo? Então, os nossos primeiros 4 capítulos, isso é muito legal do livro do Rambam, ele é construído uma etapa acima da outra, um degrau em cima do outro. Então, a gente fala sobre o quem é a Nefesh, onde, qual parte da Nefesh precisa ser tratada, o que, qual parte da Nefesh, o que é considerado doente e o que não, e no próximo capítulo, como realmente tratar. Então, vamos lá. A Perek Ashlishi. O Rambam dá aqui um título para o nosso terceiro Perek, Becholei a Nefesh. Doenças da Nefesh. Agora, no hebraico atual, no hebraico de hoje em dia, Cholé Nefesh é alguém louco, é alguém que tem uma doença mental. No Rambam, Cholé Nefesh é alguém que tem uma doença da personalidade, uma doença nas virtudes, nas características da pessoa. Certo? Então, não confundir aqui. Quando o Rambam vai falar sobre Cholé Nefesh, ele não está falando de pessoas que têm algum problema, alguma deficiência mental, porque isso daqui, de acordo com o Rambam, é algo do corpo, certo? Alguma coisa no cérebro, alguma coisa no funcionamento dos neurônios do corpo estão com alguma doença. Então, Cholé Nefesh, o cara maluco, a pessoa que tem alguma doença mental, isso daqui é uma doença do corpo. O que o Rambam está falando, o Cholei Nefesh, não é a Nefesh mental, é a Nefesh da pessoa, a personalidade, as midot, a ética, a moral da pessoa. E é importante isso, não só porque para saber de quem a gente está falando, mas tem aqui uma questão extremamente interessante. A linguagem, as palavras que a pessoa usa, as expressões que a pessoa usa, representam muito quem ele é. Quando você vê uma pessoa falando, uma pessoa conversando, se você prestar atenção nas palavras que ele usa, no jeito dele se expressar, nas expressões, nos ditados que ele usa, você vai conhecer muito sobre a pessoa, sobre o que ele já fez no passado, o que ele conhece, que tipo de pessoa ele é. A fala. Também a linguagem corporal da pessoa demonstra quem ele é. Certo? Quem entende de linguagem corporal sabe diferenciar entre o que a pessoa está falando e o que realmente a pessoa está pensando. Se a pessoa está mentindo ou se ele está falando a verdade. O corpo expressa muito de quem a pessoa é. Então, fora o conteúdo do que é falado, também as palavras que a pessoa usa e o modo como ele se expressa demonstram quem ele é. Então, se a gente prestar atenção aqui, Cholei Nefesh, a palavra Nefesh, a gente viu então que ela tem 2 sentidos diferentes. No Rambam, Nefesh representa a personalidade, as virtudes da pessoa, as midot. Na linguagem atual, Nefesh representa a mente da pessoa, a capacidade mental e intelectual dela. Isso daqui demonstra uma diferença na tfissá, na forma de ver o mundo, muito diferente entre o que o Rambam acredita e o que a cultura hoje em dia diz. Para o Rambam, o que é a Nefesh? A palavra Nefesh, na verdade, ela representa o ser, certo? É a pessoa, é a alma da pessoa. Então, o que é a Nefesh, de acordo com o Rambam? Quando eu espero alguém que ele faça um trabalho e que ele melhore a Nefesh dele, o que é uma pessoa Bal Nefesh, que ele tem uma Nefesh, que ele tem uma alma? Uma pessoa que ele tem midot, é uma pessoa que ele tem um comportamento ético, moral, positivo, correto.
Hoje em dia, nefesh mudou o sentido. Nefesh é trazido como o intelecto da pessoa, como a mente. Ou seja, o importante é o que a pessoa sabe. O importante é o que ele faz, o que ele sabe fazer. Não é tão importante as midot dele. Então, se o cara é um gênio, se o cara é super bom em computador, em investimentos, no que for, eu vou contratar ele como de administrador, de diretor da minha empresa. Não importa com as midot dele, não importa com o tipo de pessoa que ele é. Se ele trata bem as pessoas, se ele é alguém confiável, se ele é alguém bondoso. Isso não faz diferença. Nefesh, para mim, quando eu analiso o ser humano, o que é para mim um Nefesh? Quem é o ser humano que está na minha frente? O que eu analiso nele? Eu analiso o conhecimento intelectual. Que faculdades ele fez, onde ele trabalhou, qual o conhecimento dele, se ele sabe trabalhar com determinados programas, o que ele sabe fazer. Não analiso quem ele é, que tipo de pessoa ele é, como ele trata os outros, como ele se relaciona. Isso daqui é menos importante na cultura atual. Se o cara é inteligente, o cara sabe fazer o trabalho dele, não importa como ele trata os outros. Mas para o Rambam, não. Para o Rambam, Nefesh, quem é a Nefesh? Quem é a pessoa? A pessoa não é o que ele sabe, não é o conhecimento. Obviamente, o conhecimento é importante. Ele vai ajudar a formar a pessoa. Mas o importante mesmo é quem ele é. Que tipo de pessoa ele é. Quando eu analiso alguém, quando eu tenho uma pessoa na minha frente, quando eu tenho uma Nefesh na minha frente, o importante para mim é que tipo de pessoa ele é. E não o que ele sabe fazer ou não sabe fazer. Certo? Isso daqui é uma pequena yará, uma pequena observação sobre a linguagem do Rambam e a linguagem atual. Então vamos lá. O Rambam fala sobre Cholei a Nefesh, defeitos, doenças da Nefesh. Eu falo o Rambam o seguinte: Amru Akadmonim, falaram os antigos. Aqui o Rambam está citando, na verdade, Aristóteles, certo? Mesmo os filósofos antigos. La Nefesh Briut Vacholi. A Nefesh, como a gente falou agora, as características, a personalidade da pessoa. Existe uma personalidade Briá e uma personalidade Rolá. Existe a saudável e existe a doente. Que Moshe Laguf, Briut Vacholi. Do mesmo modo que o corpo. O corpo tem doenças e saúde, assim também a Nefesh. O Briut HaNefeshi, שיהיו תכונותיה ותכונות חלקיה, תכונות שתעשה בהם תמיד הטובות והחסדים והפעולות הנאות. O que é uma Nefesh Briá? O que é uma pessoa com características saudáveis? É uma pessoa que todas as características dela, todas as vontades, todas as virtudes dela, elas fazem sempre o bem, fazem sempre chesed, da bondade com outras pessoas e fazem atos bonitos. Bonito no sentido de, quando alguém faz uma coisa, você fala, uau, que lindo que essa pessoa fez. Muito bonito, muito valoroso, certo? Esse sentido de beleza. Não beleza estética, e sim beleza que é um ato que você pode valorizar ele. Um ato a ser copiado. Vecholiau, o que é a doença da Nefesh? שיהיו תכונותיה ותכונות חלקיה, תכונות שתעשה בהם תמיד הרעות והפשעים והפעולות המגונות. Uma Nefesh חולה, uma Nefesh doente, é aquela Nefesh que as características dela, que a personalidade dela, leva a pessoa a fazer coisas ruins, fazer sempre coisas prejudiciais aos outros, ter comportamentos negativos, de orgulho, de raiva, de desejos, que a gente vai ver no quarto Perek, certo? Com vários exemplos. Omnam, briut aguf vecholio melechat refuat achkor. Agora, quem vai tratar sobre a parte da saúde do corpo, isso são os médicos, isso não é minha função, eu vou tratar sobre a Nefesh. Doenças no corpo da pessoa, você pergunta para um médico. Você quer saber sobre doenças da Nefesh, da pessoa? Aí você está no lugar certo. Esse daqui é o livro. Agora, o Rambam, nesse primeiro parágrafo, ele tem principalmente duas grandes novidades. A primeira novidade, no mundo de hoje, certo? No mundo pós-moderno pluralista, é que existe uma Nefesh saudável, existe uma Nefesh doente. Existem comportamentos éticos e morais que são errados, são doentes, não podem ser feitos, certo? Hoje em dia é muito normal falar, olha, cada um ele pensa diferente, cada um ele acredita em coisas diferentes, então cada um tem direito de fazer o que ele quiser. Vem o Rambam já começa cortando isso, certo? Embora não sei se na época já existia o pluralismo, mas o Rambam já corta isso pela raiz. Fala, olha, existe Nefesh doente, existe Nefesh saudável, certo? Acho que talvez a gente falou lá nos primeiros shiurim, que Masechet Avot, porque é chamada de Masechet Avot, é o Aleph que vem antes do Bet. O Aleph representa o Anochi Hashem Elokecha, o primeiro dos 10 mandamentos, a Torá, e o Bet representa Bereshit bara Elokim, a criação do mundo. Masechet Avot é falar que o Aleph vem antes do Bet. A entrega da Torá, os 10 mandamentos, vem antes da criação do mundo. Consequentemente,
As ideias trazidas na Torá são as ideias, são as virtudes, são os princípios com o qual a Kadosh Baruch Hu decidiu criar o mundo. Então, a verdade da Torá é anterior à existência do mundo. Então, mesmo que as pessoas pensem, uau, isso daqui é normal, isso daqui é comum, muita gente age dessa forma, não importa. O muita gente faz isso não serve como forma de definir o certo e o errado. A verdade e a mentira. O que define o certo e o errado é a Torá. São os conceitos trazidos na Torá. Esse é o Aleph que vem antes do Bet. O Anochi Hashem Elokecha, a entrega da Torá, que antecipa o Bereshit bara Elokim, a criação do mundo. Então, o Rambam a gente trouxe isso lá atrás, se eu não me engano, na Akdamah, mas o Rambam, de qualquer jeito, ele fala isso aqui, olha, existe a Nefesh Priá, existe a Nefesh doente. A Nefesh tem saúde e doença. Certo? Hoje em dia, você não pode falar que alguém é doente, alguém que tem alguma inclinação para algo proibido pela Torá, você não pode falar que é uma pessoa doente que precisa ser tratada, mas no Rambam, a gente está falando aqui no nível do Rambam, você pode falar, alguém que ele tem uma netiá, ele tem uma inclinação para fazer alguma coisa proibida, é alguém doente, certo? Não importa o que a Tikshoret, não importa o que a mídia fala, isso daqui é uma doença. Porém, fala o Rambam, mais uma coisa que o Rambam acrescenta aqui, como se define alguém como doente ou não? Se, por exemplo, vamos pensar no corpo, certo? O Rambam comparou aqui com relação ao corpo. Se você acorda de manhã cedo e você espirra 3 vezes, não está doente. Você ainda não está doente, certo? Você não está gripado. Ou se, por exemplo, no meio do dia, você sente o corpo um pouco quente, você mede a febre, está com 37,2, isso não quer dizer que você está doente, não quer dizer que você realmente está com algum problema. Você acordou um dia de manhã com uma dor na mão, com uma dor no joelho, isso não quer dizer nada. Deixa passar 1, 2, 3 dias, o corpo volta ao normal. Certo? O corpo ele consegue se curar sozinho, às vezes tem um mau jeito, aconteceu, você dormiu meio de mau jeito, depois isso volta ao normal. Isso não define a pessoa como doente. Como se define alguém como doente? Como se define no corpo alguma coisa como uma doença? Com a constância. Quando alguma situação não natural, não saudável, se mantém por muito tempo. Então, quando a febre dura 1, 2, 3 dias, quando o espirro não é uma vez, já é o dia inteiro espirrando 2, 3 dias, quando as coisas se mantêm, quando essa dor, essa coisa, o que for fora natural, não saudável, acontece, algumas vezes constantemente é definido como doença. Fala o Rambam, a mesma coisa funciona com relação a Midot. Alguém que ele tem uma vontade, uma vez só, de fazer uma coisa errada, de comer uma coisa que não pode comer, de assistir uma coisa que não pode assistir, quando ele tem uma vontade de falar Lashon Hará de alguém uma vez, sei lá, ele ouviu alguma coisa mal de alguém, ele quer contar isso para outra pessoa, essa vontade única, que acontece de vez em quando, que ela é esporádica, não é constante, isso daqui não é considerado doença. Precisa, de algum jeito, não vir a fazer isso, mas não é algo tão crítico que você precisa falar, olha, eu estou doente, eu preciso consertar, eu preciso trabalhar isso. Com certeza, alguém que fala Lashon Hará, cada proibição por si só é uma proibição hamurá, é uma proibição grave. Mas não é o nosso assunto. A gente está falando de pessoas que eles têm uma doença. O Rambam vai falar, olha, a pessoa que ficou brava uma vez na vida, uma vez por mês ele tem um ataque de nervosismo, uma vez por mês, uma vez por ano, é muito esporádico. Não dá para chamar essa pessoa de doente. Não é dela que eu vou tratar. Aqui é uma situação em que você precisa tratar nekudatit, pontualmente, o que fazer nessa situação específica na qual você fica nervoso. Mas alguém que ele tem midot, que ele tem virtudes negativas de raiva, por exemplo, constantes, todo dia ou toda semana, precisa ver exatamente qual a definição aqui de constante ou não, mas alguém que tem isso constantemente, na palavra do Rambam, tamid, isso daqui pode ser definido como alguém doente. Porém, isso não é constante, não. Então, conta que certa vez, tinha alguém sentado com o Rav Tzviuda Kuk, o Rosh de Merkas, e ele falou alguma coisa. E o Rav Tzviuda falou para ele, olha, isso daqui você está mentindo. Isso daqui é mentira. Você está mentindo. O que você falou não é verdade. E aí a pessoa virou para ele e falou, mas Rav, você está me chamando de mentiroso? O Rav Tzviuda respondeu para ele o seguinte, não estou te chamando de mentiroso, eu falei que o que você falou é mentira. Ou seja, existe diferença entre alguém que conta uma mentira e alguém que é mentiroso. Alguém que é mentiroso, isso é parte da nefesh dele, é parte da característica dele. Porém, alguém que sempre fala a verdade, uma vez ele mentiu, isso não transforma ele em mentiroso, certo? Com relação a Hinur, com relação à educação, isso daqui é extremamente importante.
Quando uma criança faz alguma coisa errada, por exemplo, vou pegar o caso do mentir, você pode falar para a criança, olha, o que você fez é uma mentira, você mentiu. Você não pode falar para a criança, você é mentirosa porque ela mentiu. Na hora que você fala para a criança, você é mentirosa, ela começa a acreditar, ela começa a desenvolver uma característica de que eu sou alguém mentirosa, então ela vai mentir daqui para frente. Então, com relação a coisas negativas, no Hinuch, na educação, você fala pontual, você mentiu, você machucou, você atrasou. Com relação a coisas positivas, se transforma isso em parte da pessoa. Você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa pontual, você é uma pessoa correta, certo? Então, separar entre os dois com relação ao Hinuch foi só um adendo, uma observação pequena. Mas o ponto é, do Rambam só é chamado de doente alguém que tem esse problema constantemente. Continua o Rambam. וכמו שחולי הנפשות ידמו להפסיד הרגשתם במה שהוא מתוק שאומר, ובמה שאומר שהוא מתוק, ויצערו הנאות בצורת בלתי נאות, ותחזק תאוותם ותגדל הנאתם מדברים שאין הנאה בהם כלל הבריאים, אלא אפשר שיהיה בהם צער, כאכילת עתיד והפחם והעפר, והדברים הפוצים מאוד וחמוצים מאוד, כיוצא באלה מן המזונות, אשר לא יתאבו להם הבריאים אלו מעשו אותם, כן חולי הנפשות. Fala o Rambam o seguinte, olha, o Rambam usa aqui a mesma fonte de exemplo, certo? O Rambam usa o cara que ele tem a doença do corpo para a doença da nefesh. Alguém que está doente no corpo, ele começa a perder, os sentidos dele já não funcionam tão bem. Ele começa a sentir que o que é doce é amargo, o que é amargo é doce. Ele começa a gostar de comer coisas que são ruins, que a maioria das pessoas não gostam, ou está muito salgado, ou está muito azedo. Quer dizer, são coisas que pessoas briim, pessoas saudáveis não gostam. A pessoa que ele está doente, ele começa a sentir necessidade, ele começa a ter vontade de fazer coisas que não são saudáveis. Tem alguém que está com febre, alguém que está com febre alta, tá doente, certo? Está com algum chapato, com qualquer tipo de vírus ou alguma coisa assim. Você vê que no dia mais quente do ano, a pessoa está lá embaixo de 3 cobertores, tremendo, de frio. Como assim? Está super quente lá fora. Por que de repente está sentindo frio? Porque a doença faz isso. A doença tira a pessoa do normal, tira a pessoa do natural e faz com que ele tenha sentimentos e tenha vontades de coisas que são diferentes de pessoas saudáveis. Isso funciona no corpo e isso funciona na nefesh também. Fala o Rambam, as pessoas, rolei nefashot, alguém que tem um mahalat nefesh, alguém que tem um problema de midot, de virtudes. São as pessoas que eles têm isso de forma constante. E eles vão confundir, eles vão achar que o que é ruim é bom, o que é bom é ruim. Eles vão começar a pensar que atos que, de um ponto de vista da Torá, de um ponto de vista saudável, são negativos, como se fossem bons, como se fossem corretos. Ele vai começar a criar uma nova Sulam Arachim, certo? Seria uma escala de valores. A escala de valores dele vai ficar ao contrário. As coisas que pela Torá são ruins, ele vai começar a ver como boas, e as coisas que são boas, ele vai começar a ver como ruins. Por que ele vai fazer isso? Simplesmente porque ele tem amor próprio, certo? É algo natural na pessoa. A pessoa que tem amor próprio, ele não consegue se auto-julgar. Ele não consegue pegar os comportamentos negativos que ele tem e falar, não, isso daqui realmente é horrível, eu sou uma pessoa péssima, como eu faço isso? Não, pelo contrário, ele começa a achar uma forma de ver que o que ele faz, o comportamento dele não é tão ruim assim, e é possivelmente bom. Ou seja, se a gente pegar os arachim, os valores da Torá, e os valores dessa pessoa que está doente, que tem uma doença de midot, a gente vai ver que muitas vezes eles estão contrários. Porque a pessoa, ele tenta se autoafirmar na vida, ele não consegue ficar se culpando como se ele fosse alguém ruim. Então, ele começa a transformar as coisas negativas dele como se fossem, na verdade, coisas boas. Então, alguém que é nervoso, por exemplo, alguém que é bravo, ele grita, ele reclama com as pessoas, o que ele vai falar? Ele não vai falar, uau, eu realmente tenho um problema de nervosismo, eu sou alguém com muita raiva, não está bom. Não, ele não vai falar isso para si mesmo, ele tem amor próprio, ele precisa dar um jeito de transformar isso em algo bom. Então ele começa a falar que a raiva, na verdade, é algo positivo. A raiva é porque você se importa com as coisas, e você quer que o mundo seja de uma forma específica, e não quer que cada um faz o que ele acredita. Ou seja, ele começa a transformar as coisas negativas nele em valores positivos. Certo? Tem quem diz que isso que está escrito no Pasuk, Vayasa Adam et Elokim betzalmo, que o ser humano ele cria Deus à imagem dele próprio.
Ou seja, o ser humano cria uma religião ou valores, certo? A palavra religião pode ser trocada por valores numa cultura não religiosa, numa cultura laica. Do mesmo jeito que a religião tem conceitos, tem fé, a cultura laica ela também acredita em alguma coisa. Todo mundo tem valores. Então a pessoa transforma os valores dele em religião, em algo verdadeiro, em algo que não pode ser mudado, certo? Se eu não me engano, tem o famoso mafioso americano, Al Capone, italiano, certo? Que ele matava muita gente, ele vendia drogas, certo? O cara fez todos os problemas possíveis lá. Quando ele foi preso, quando ele foi julgado por problemas de, como chama? De imposto, que ele sonegou imposto. Aí conseguiram pegar ele. Quando perguntaram para ele sobre tudo o que ele fez, como ele vende drogas, como ele faz tudo isso, ele falou, não fiz nada de errado. Eu apenas dei para as pessoas o que eles queriam. Eu estava ajudando as pessoas. Ou seja, não acho que ele estava mentindo, não acho que ele estava fingindo. Ele realmente acreditava nisso. Ele transformou todas as coisas que ele fez de vender drogas, de deixar as pessoas viciadas. Ele simplesmente falou, olha, eu estava oferecendo para as pessoas o que eles precisavam. Eu estava ajudando, na verdade. Então, a pessoa tende, muitas vezes, a se autoafirmar, autoaceitar e mesmo as coisas negativas, ver o lado bom disso. Quando, na verdade, ele deveria ver o lado ruim para tentar consertar. Então, isso daqui é um problema que acontece. A pessoa começa a idealizar as coisas negativas que ele tem. Agora, é importante comentar aqui que isso daqui, essa má formação dos valores da pessoa, quando a pessoa ele muda a escada de valores dele, isso daqui é simplesmente o sintoma, certo? Isso daqui não é a raiz da doença. A raiz da doença é a própria inclinação de fazer o ruim. Então, alguém, por exemplo, que tem uma escada, não sei como fala em português, em hebraico fala sulam arachim, certo? Alguém que tem os valores dele estão do avesso, estão ao contrário. O que ele pode fazer? Como ele pode melhorar? Se ele simplesmente começar a tentar viver com os valores corretos, simplesmente ele fala, olha, raiva, me falaram que raiva é ruim, então você é alguém legal, você é alguém simpático, isso daqui não é suficiente para tratar a doença. Certo? A gente vai ver mais para frente, não adianta ele simplesmente tomar uma decisão, quer saber, eu vou mudar os meus valores. Eu acreditava que o orgulho é bom, vou começar a acreditar que a humildade é boa. Mudar os valores somente, isso daqui é tratar somente os sintomas. Não está tratando a doença em si. Porque esses valores se mudaram, a pessoa chegou na conclusão de que os valores dele ruins são bons, não porque ele tomou essa decisão conscientemente. Isso daqui aconteceu lá atrás, isso aconteceu mais para dentro da pessoa, na inclinação em si. Então, o trabalho a ser feito não é simplesmente mudar os valores, não é eu tinha uma lista de valores, eu vou mudar essa lista, é mudar o interior da pessoa. E quando a pessoa vai mudando o interior dela, ele vai adquirindo valores positivos, automaticamente isso vai expelindo os valores negativos. Isso vai mudando a formação dos valores dele, certo? Então, o Rambam, o que ele está trazendo aqui são os sintomas da pessoa. Mas os sintomas não podem ser tratados por si só, a gente precisa buscar chegar lá no fundo, buscar chegar lá na raiz do problema, certo? Então, a continuação um pouco comprida, vamos parar por aqui, vamos só concluir então. O que o Rambam está falando para a gente é o seguinte, Rolei a Nefesh, existe uma Nefesh Rolá, existe uma Nefesh doente. Se a gente já tratou sobre o quem, como é formada a personalidade, a gente já tratou também sobre onde, qual parte da Nefesh precisa ser trabalhada, agora a gente está trabalhando sobre o quê. Como definir uma Nefesh Rolá? Para isso, o Rambam trouxe duas definições. A primeira é saber que existem valores verdadeiros absolutos. Os valores que a Torá traz para a gente, eles são os valores saudáveis, existem valores doentes. E somente é considerado doente a pessoa que faz esses valores, quer dizer, vive de uma forma negativa constantemente. Não que fez alguma coisa pontual. Uma vez ou outra que você sentiu raiva, que você falou, que você fez alguma coisa errada, isso não te transforma em alguém doente. Precisa ser trabalhado, mas não precisa ser trabalhado com tanta intensidade, com tanta energia. Só precisa ser trabalhado com tanta energia, alguma coisa que é matmida, alguma coisa que é constante na pessoa, certo? E a própria opinião da pessoa, a própria opinião do doente não conta. Certo? Como a gente vai ver Bezrat Hashem na continuação, o doente ele tem que falar com alguém, ele tem que ter alguém que aconselhe ele,
para perguntar, olha, esse comportamento é saudável ou é um comportamento doentio? Ele próprio não pode se automedicar, digamos assim, se autodiagnosticar. Ele precisa ouvir um diagnóstico de alguém de fora, porque já que ele tem esse comportamento doente, ele não consegue perceber o que é certo e o que é errado. Ele precisa estar ouvindo um shiur de Mussar, ele precisa ter algum rabino que madrihe ele, que coordena ele, que vai falar para ele, olha, isso é bom, isso é ruim. Ele tem que ter alguém de fora com quem ele conversa. Certo? Igual no mundo da psicologia, a pessoa é muito difícil ela se auto-reconhecer psicologicamente, saber onde está o problema. Precisa expor o problema para alguém que está fora, alguém que consegue analisar de cima. Aqui também, com relação a Midot, tem que ter alguém que analisa de cima. Às vezes vai ser um livro, certo? Às vezes vai ser um livro que você vai pegar, que ele fala sobre diversas Midot, e você vai falar, olha, esse livro falou que esse é o certo. Não estou exatamente assim. Eu não me comporto exatamente dessa forma. Então, a pessoa vai analisar o real, o verdadeiro, com a forma como ele vive. Certo? Isso daqui pode usar um shiur, pode usar um rabino, pode usar alguma pessoa que ele tem contato, pode usar um livro, tem várias formas de fazer isso. Já na continuação a gente vai ver como fazer isso exatamente. Certo? Essa é a continuação do Rambam. Mas, a priori, reconhecer que o sulam arachim da pessoa, que os valores da pessoa às vezes podem estar ao contrário, isso daqui é o sintoma de um problema mais interno, de um problema que está mais na raiz, é uma inclinação problemática que precisa ser trabalhada. Certo? Última coisa, quando a pessoa ele tem os valores errados, isso daqui não é problema só quando ele se comporta dessa forma. Então, vamos pegar o cara que tem gavá, certo? O cara que tem orgulho. O Rambam tem um livro que chama Pirkei Moshe, ala refuá. Pirkei Moshe é sobre medicina, certo? O Rambam era um grande médico, um médico famoso. Ele era médico do sultão, Tzalach el-Adin, e ele tem um livro de medicina. E lá ele fala que alguém que ele tem um problema de nefesh, ele também fala um pouco sobre a personalidade da pessoa. Ele fala, por exemplo, alguém que tem gavá, alguém que tem orgulho. Qual o problema disso? Fora o comportamento particular do orgulho, isso daqui atrapalha ele em vários outros assuntos. Então, alguém orgulhoso, o Rambam fala lá, ele despreza coisas que ele não entende. Alguém que é orgulhoso e acha que ele sabe de tudo, quando aparece na frente dele uma ideia, uma opinião, um assunto que ele não entende direito, ele vai desprezar e vai ignorar isso. Então, se pega um diretor de uma empresa, por exemplo, o diretor de uma empresa, se ele é orgulhoso, ele sabe trabalhar muito bem os assuntos que ele conhece. Mas se alguém vier para ele e falar, olha, eu acho que a empresa está com um problema naquele setor, se ele não entende muito daquele setor, o orgulho dele vai falar para ele o seguinte, olha, ignora, finge que não é verdade, despreza. E ele vai desprezar muitos problemas exteriores, coisas que ele não entende. Então, os valores da pessoa não influenciam somente naquele ato, influenciam também a vida em outras situações pelas quais a pessoa passa. Então, semana que vem a gente vai falar um pouco sobre para quem perguntar, como perguntar isso exatamente, a necessidade da pessoa de ter alguém com quem ele falar. Certo? A gente vai falar que o ser humano ele se encontra, na verdade, dentro do labirinto. Ele precisa conversar com alguém que está acima, com alguém que está fora do labirinto, para conseguir sair e se livrar desses problemas. Vamos, semana que vem a gente continua. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.